Muito bem, chegamos ao nosso último módulo do curso Fundamentos de Economia e nós já vimos até agora Introdução à Economia, Indicadores Econômicos, Políticas Econômicas e veremos neste módulo uma introdução ao Sistema Financeiro Nacional, o nosso SFN. Então, se liga aí que é uma aulinha importante, uma aulinha não, algumas aulinhas, né? Nós estamos falando de um módulo completo. São algumas aulas importantes em que você vai entender o correto funcionamento do Sistema Financeiro Nacional e isso é de suma importância para você tanto gerenciar os seus investimentos quanto você poder tomar decisões corretas de tomada de crédito, de empréstimo. Além de também mais à frente nós entendermos como é que funciona a questão de proteção, previdência, seguro, tudo está relacionado ao Sistema Financeiro Nacional e você entender como é que funciona esse sistema vai te ajudar a tomar decisões mais corretas na sua vida financeira. Então vamos entender o que nós vamos ver sobre o Sistema Financeiro Nacional. Primeiro, conceito e função será a nossa primeira aula e agora, já na continuidade dessa introdução, a organização do Sistema Financeiro Nacional será a nossa segunda aula. A atuação e mercados que o Sistema Financeiro Nacional ele pode interferir, pode atuar, e depois nós veremos os participantes que formam o Sistema Financeiro Nacional. Tá? Detalhe, o quarto item, né, os participantes, será dividido em algumas aulas. Tá? É impossível a gente ver todos os participantes em apenas uma aula. Os três itens anteriores a gente consegue ver eles todos em apenas uma aula, mas o quarto nós teremos algumas aulas porque são vários participantes, então cada participante nós vamos ver em uma aula específica, tá bom? Então vamos ver então conceito e função, a nossa primeira aulinha aí sobre o Sistema Financeiro Nacional e já vamos destacar, como eu sempre coloco nas redes sociais, que o Brasil tem um dos sistemas financeiros mais eficientes e modernos do mundo, isso é fato, tá? Inclusive eu coloco que se a China tivesse um sistema financeiro nacional como o nosso, a China provavelmente já estaria tomando o primeiro lugar de maior economia do mundo no lugar dos Estados Unidos. Essa é a minha opinião, tá? E também o sistema financeiro nacional, ele é definido, tá? Então aqui uma definição mais pragmática de como funciona o sistema financeiro nacional é que ele é um conjunto de instituições que nós vamos ver lá no item 4, que são os participantes, de ferramentas e mercados. Ou seja, os mercados nós vamos ver na aula 3, se eu não me engano, e estão agrupados de maneira harmônica, ou seja, essa maneira como o nosso sistema financeiro nacional funciona é super importante para um correto funcionamento de um sistema, né? Todo mundo sabe, ou deveria saber, pelo menos, se você não sabe, vai ficar sabendo agora, que a definição de sistema, né, a palavra sistema, ela vem de um conjunto de peças, né, ou componentes que funcionam de uma maneira harmônica, como está aqui determinado na nossa definição, de forma a entregar algumas saídas, né, o que a gente chama de outputs, ou seja, entregar algum resultado que faça que mude a relação das entradas, né? Então, um sistema basicamente é isso. Você tem as entradas, dentro do sistema é tratado esses recursos, né? Sejam informações, sejam matérias-primas, e depois nós temos as saídas, os resultados, né? Então, o sistema basicamente é isso. E no sistema financeiro, ele é um sistema extremamente complexo, gigantesco, formado com dezenas de tipos de instituições, e aí quando nós vamos separando por tipo, nós vamos entendendo que são centenas e milhares de participantes dentro do sistema financeiro nacional, e se a gente coloca ainda os agentes econômicos, aí nós chegamos à casa dos milhões. Então é muito importante entender como é que funciona o sistema financeiro nacional, porque apesar de complexo, ele faz muita diferença na nossa tomada de decisão de investimento ou de tomada de crédito. O sistema financeiro ainda é composto, tá, por um conjunto de regras. Então, além das instituições, das ferramentas e dos mercados que estão agrupados dentro do sistema financeiro, nós temos as regras que permitem os agentes intermediadores e órgãos reguladores garantir a agilidade e segurança das nossas transações nesse sistema. Então,
por que que existe um sistema financeiro nacional? Qual é a sua função especificamente? Além de saber que ele está formado dessa forma, né, está composto por esses componentes, né, instituições, ferramentas, mercados e regras, nós temos que saber a sua função. Então, a sua função basicamente é servir como ambiente onde ocorre a intermediação financeira. Lembra que eu falei sobre a definição de sistema agorinha? Então, o nosso sistema financeiro é o ambiente onde nós temos as entradas, né, os inputs, e isso ocorre através da intermediação financeira. Então, quais são as entradas, quais são os inputs dentro do sistema financeiro? São a colocada de recursos dos agentes superavitários que colocam esse recurso dentro do sistema financeiro para poder ter retorno de juros, e a saída pode ser na forma de crédito para os agentes deficitários, né? Então, os agentes deficitários tomam o crédito, e aí nós temos uma relação inversa também, né? Então, essa seria uma relação dentro do sistema, mas nós temos uma outra relação que é o inverso, né? Que é quando os agentes deficitários tomam o crédito, então eles não tem nenhuma entrada a partir daí disso, mas a entrada seria um contrato de crédito. Então ele toma esse crédito e depois ele devolve na forma de juros. Então nós temos, né, um sistema de mão dupla, né? Um sistema que tem uma entrada e uma saída através dos superavitários, colocando o dinheiro que eles têm sobrando, para depois isso sair na forma de crédito para os agentes deficitários, e depois o retorno disso, que é o momento em que o agente deficitário tem a entrada dentro do sistema financeiro através de um empréstimo, através de um contrato, e depois tem o retorno lá na forma de juros, que vai retornar para os investidores, para os agentes superavitários. Então, basicamente, o nosso sistema financeiro é esse ambiente, é esse conjunto de vários outros sistemas, inclusive de instituições financeiras, de órgãos reguladores e de intermediadores que fazem a movimentação do nosso meio circulante, né? A movimentação do nosso dinheiro no país. E isso é muito importante. Isso é muito importante para uma economia forte. O Brasil passou por várias décadas sofrendo por não ter sistemas confiáveis, mas desde 88, com a nossa Constituição, que foi o momento em que foi definido os primeiros passos para o nosso atual sistema financeiro, e passando aí pelo Plano Real, principalmente, nós tivemos aí um reforço cada vez mais dentro do nosso sistema financeiro, fazendo com que as crises que nós passamos a partir dos últimos 30 anos não sentíssemos tanto peso quanto a gente sentia antes dos anos 90, né? Antes da nossa Constituição de 88, em que as crises que vinham eram muito pesadas, era terra arrasada depois de uma passagem de crise pelo Brasil, né? Os Estados Unidos davam um espirro, a gente pegava uma pneumonia aqui, a Europa tropeçava, a gente quebrava a perna aqui. Era dessa forma aí, para você entender como que era a situação. E a partir dos anos, no início da década de 90, principalmente depois do Plano Real, e com os aprimoramentos que ocorreram, né, tanto na economia quanto no governo, isso também ajudou o sistema financeiro a se fortalecer, e as regras colocadas dentro do sistema financeiro também ajudou o Brasil a ter um sistema financeiro tão forte como nós temos hoje e não sofrer tanto com as crises, né? É só você ver aí, quem se lembra aí a mais recente crise, né? A crise sanitária que nós tivemos aí com a pandemia da Covid-19, e o Brasil teve ferramentas para poder atuar rápido e não deixar a economia virar um caos, né? E realmente faz muito sentido ter um sistema financeiro robusto como nós temos, né? Com instituições robustas, com Banco Central fortalecido, com instituições públicas fortalecidas, com instituições privadas fortes, né? Com instituições privadas sólidas. E isso faz muita diferença para uma economia, principalmente no longo prazo, quando se sofre uma crise que não tem a ver com a culpa interna, né? Não tem a ver com o cenário interno, não tem a ver falhas internas, né? Como foi a Covid-19, que infelizmente não tem nada a ver com o Brasil não tinha nada a ver com aquilo, né? Começou lá na China, mas afetou o mundo inteiro. Mas se nós não tivéssemos um sistema financeiro forte, provavelmente nós teríamos sofrido muito mais, tá?
Então, finalizamos aqui a nossa aula sobre conceito e função do Sistema Financeiro Nacional. Nós vamos ver na aula seguinte como que está a organização desse sistema e aí a gente dá continuidade na nossa aula. A gente se vê daqui a pouquinho. Até lá. Tchau, tchau.